nossa história foi construída por Deus como uma história de salvação. Tem um livro bonito da comunidade Shalom, se chama Tecendo o Fio de Ouro. É um livro de cura interior. Nem todo mundo está pronto para ler, porque é um livro que faz uma revisão da tua vida inteira. Pega a tua história de vida e vai fazendo perguntas ao longo do livro, para você se confrontar com a sua própria história, com os seus pais, com a sua família, com as coisas boas e ruins da sua vida. E ela chama de fio de ouro o quê? Que você vai percebendo ao longo da tua vida como Deus foi trabalhando, onde lá Deus estava. No momento em que eu passei por isso, onde que Deus estava? No momento que isso aconteceu na minha vida, o que Deus queria com isso? No momento dessa decepção, por que Deus permitiu? Onde Deus me levou através dessa decepção? Nesse momento de alegria, o que Deus construiu em mim? Então a nossa história é uma história de salvação. E cada um tem a história da salvação à medida do que o seu coração precisa. Algumas vezes o nosso coração, os nossos pecados, as nossas faltas, nós temos pecados diferentes, né? Cada um tem um pecado diferente. O único pecado que todo mundo tem que é igual é o orgulho. Do resto, meu filho, cada um dá uma copiada aí no outro, mas não é igual. E à medida da nossa salvação, o que a nossa alma precisa para ser salva, é a medida também da história que Deus vai constituindo na nossa vida. E quando nós somos capazes de enxergar essa linha muito fina de um Deus que vai costurando as coisas, sabe quando você vai pensando que você conheceu fulano, que te apresentou ciclano, que te levou para Beltrano, que te trouxe para a igreja, que levou você para amadurecer na fé, que levou você naquele retiro, que apresentou Beltrano, que casou com ciclano, que fugiu com a Beltrana. Fugiu nessa parte é de Deus não, né? Então, sabe, você vai pensando um pouco a sua história, e você vai vendo, nossa, Deus foi trabalhando. E sabe, até nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos. E por isso o Evangelho diz assim: você não sabe que o servo não é maior do que o seu Senhor? Se o próprio Senhor, que é Deus, quando se fez homem, ele foi conduzido pela traição de Judas ao Calvário, você que também é de Deus, vai passar também por muitas provas. Haverão muitas frustrações, decepções, traições. Haverão na sua vida momentos de perdoar, momentos de se alegrar. Haverão na sua vida momentos de ouvir, momentos de falar, altos e baixos. Mas tudo isso está nas mãos da divina providência, que de alguma maneira está trabalhando você, para se tornar a pessoa que você é, para se tornar a pessoa que você deve ser. Sabe, algumas vezes eu vejo uma mãe desesperada porque o filho está sofrendo. Eu vejo um pai desesperado porque o filho está sofrendo, e a primeira pergunta que eu faço é assim: o seu filho sofre mais do que você sofreu na sua infância? O seu filho sofre mais do que o que você sofreu na sua juventude? Ah não, padre, nossa, a minha juventude, a minha infância, eu comi o pão que amassou. E você se considera uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa corajosa? Você que se considera uma pessoa vitoriosa? Você se considera uma pessoa capaz de superar as dificuldades e os problemas que a vida apresenta? Então foi graças ao pão que você comeu quando era jovem, que formou o teu caráter, a tua coragem, a tua força e o teu coração. A nossa história é construída com esses altos e baixos. E sabe por que isso? Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Quando você se sente muito humilhado, quando você se sente muito abatido, olhe para a cruz. Agora nós estamos com a alegria do ressuscitado, mas daqui a pouco vai voltar o crucificado, depois do Pentecostes. E quando você olha para a cruz, e você vê Ele que era perfeito, santo, no madeiro, você diz: Senhor, sou só um servo, não sou maior do que o Senhor. Se o Senhor passou por isso, eu também vou passar, mas com o Senhor e com Jesus eu também vou vencer. Por isso o Evangelho diz: olha para o teu Senhor, perceba que você não é maior do que Ele. E percebendo essa história, percebendo que tudo isso era preciso, agora vocês não vão compreender, mas era preciso que passasse por tudo aquilo antes de acontecer, para que quando acontecer vocês creiam. Antes de acontecer, de que alguém haverá de me trair, quem levantou o pão comigo,
Aquele que comeu pão, levantou contra mim o calcanhar. Está falando da traição. Então é verdade, vos digo, quem recebe aquele que me enviar, recebe a mim. Quer dizer, olha, nós estamos com o Senhor. Se o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, e a nossa vida tem traçado os caminhos da verdade, caminhos da justiça, caminhos do amor, caminhos do bem, da bondade, e nesses caminhos há cruz, há pedras, há sofrimentos. Coragem, é o teu fio de ouro. Jesus está com você e vai lhe conduzir para uma vitória que para nós se chama céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.